O Rio Grande do Sul está vivendo um momento dramático relacionado à chuva. Moradores de Porto Alegre estão há mais de 36 horas sem energia elétrica. E de acordo com a Defesa Civil do Estado, pelo menos 49 cidades registraram estragos causados pelo temporal nesses últimos dias. E o Morning recebe agora o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para uma conversa para a gente tentar entender. Governador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar a nossa conversa aqui, eu quero entender hoje quais são as regiões em que o problema está maior aí no estado. Se você puder citar para a gente, quais são as regiões mais drásticas hoje? Bom dia, Paulo. Obrigado aqui pelo espaço no Morning Show. Foi um sistema de baixa pressão. Eu não sou especialista no clima, não sou meteorologista, mas desde o ano passado a gente tem enfrentado tantas dificuldades em relação ao clima que a gente vai, ao ouvir os especialistas, se aperfeiçoando no tema, né? Um sistema de baixa pressão que entrou pela fronteira oeste, lá pela fronteira com a Argentina, Uruguaiana, avançou em direção ao centro do estado, atingiu vários municípios na região central também, Santa Maria e outras localidades, outros municípios que tiveram muitos danos causados pelas chuvas e pelo vendaval, principalmente, e depois foi avançando em direção à região metropolitana, ocasionando inclusive uma morte num dos municípios da região metropolitana, Cachoeirinha, aqui ao lado de Porto Alegre, teve uma morte por conta da queda de uma marquise sobre uma pessoa, e Porto Alegre, municípios da região metropolitana, e depois foi se deslocando também, pegando parte da Serra Gaúcha, Gramado e Canela, tiveram bastantes danos materiais por conta dos vendavais, e o litoral norte. A gente emitiu esses alertas na segunda-feira, né? Então a gente conseguiu evitar transtornos maiores, e agora não está chovendo e não tem maiores problemas de vendaval, mas tem um problema ainda do que ficou, né? Dos danos causados por quedas de árvores e obstáculos sobre as redes de energia elétrica. Sim, governador, deixa eu só receber a todos que nos acompanham através do rádio. Para você que chegou agora na Jovem Pan, são 11 horas e 14 minutos, a gente está conversando com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele está nos contando um pouco quais são as regiões mais críticas ali do estado depois desses estragos que foram causados pela chuva. Governador, e o relacionamento com o governo federal nessa hora? Está tendo efeitos práticos aí? A gente, nesse momento, Paulo, logo quando está acontecendo o evento e logo nos momentos seguintes, é trabalho de restabelecimento dos serviços. Depois a gente parte agora para a parte da reconstrução, né, daquilo que foi mais afetado. E é onde a gente mais espera o apoio do governo federal. Na parte do restabelecimento, a gente entra com as nossas forças, né? Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Estado, estruturas de defesa civil das prefeituras, para colocar ordem minimamente nas cidades, retirar a obstrução de vias para poder melhorar fluxo viário, restabelecer energia. Esse é o principal foco. E aí até entra da parte da União, do governo federal, o Exército, né? Apoio do Exército nessas medidas que sempre também se coloca à disposição. E agora a gente vai partir também para a análise dos estragos maiores acontecidos, para buscar, a partir da declaração de situação de emergência, dos relatórios de danos apresentados pelos municípios, junto ao governo federal também buscar os recursos. E aí temos a expectativa, sim, de poder ter o apoio, mas esse é o estágio que vai se iniciar a partir de agora. Sim, governador Mano Ferreira tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, governador, obrigado pela entrevista aqui no Morning Show. O senhor falou agora sobre as fases de resposta e recuperação, né? A Política Nacional de Enfrentamento de situações como essa prevê 5 fases. O senhor, claro, falou das 2 que são após a ocorrência do desastre. Mas eu queria aproveitar a experiência do senhor para perguntar sobre o aperfeiçoamento que a gente precisa discutir no país como um todo para as fases que antecedem o desastre, que são a prevenção, a mitigação e a preparação. Porque a sensação que o cidadão tem é que todo ano a gente acaba sofrendo com os mesmos fenômenos naturais no país inteiro e que parece que a gente tem pouca capacidade de avançar na resposta para que os danos sejam menores para a população. Na sua visão, o que é que a gente precisava debater mais estruturalmente como país para que esses extremos climáticos causem menos danos para a população? Sem dúvida, a gente precisa avançar em sistemas de alertas, né, mais efetivos, usar muito da tecnologia para poder disseminar rapidamente informação. Tem um sistema que começa a ser implantado ainda no Brasil de forma experimental,
e precisa avançar o mais rápido possível. Nós estamos experienciando essas mudanças climáticas e essas intercorrências graves desde o ano passado, e temos urgência na implantação de um sistema que agora me foge o nome em inglês, mas que não apenas de mensagens de SMS. A gente tem esse sistema aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo que cadastra seu CEP junto a uma mensagem de SMS para a nossa Defesa Civil, a gente informa todos os alertas, mas tem um sistema que já é utilizado muito fortemente nos Estados Unidos e na Europa, em que todos os celulares que estejam numa área de abrangência de uma antena, que vai ter algum tipo de fenômeno extraordinário, recebem um pop-up, né? uma mensagem, independentemente do aplicativo que estejam utilizando, na tela do celular, alertando daquela intercorrência. Isso começa a ser implantado no Brasil, precisa se disseminar o mais rápido possível. Nós estamos contratando novos sistemas de radares meteorológicos aqui no estado para ter maior precisão, e na fase de preparação, na segunda-feira mesmo, a gente já estava disseminando todos esses alertas, e até atribuo a essa efetividade dos nossos alertas termos tido apenas uma morte, que a gente lamenta naturalmente. Qualquer perda de vida a gente lamenta, mas pelo tamanho da ocorrência que a gente teve aqui no estado, felizmente conseguimos evitar certamente muitas perdas de vidas, porque disseminamos fartamente desde a segunda-feira as informações sobre essa possibilidade de temporais a partir da terça-feira. Então a gente vai ter que avançar nisso. Agora tem que ter clareza que não vai se evitar absolutamente tudo, né? No ano passado, Nova York estava com um metrô alagado, com problemas gravíssimos por conta de tempestades. Na Europa a gente observa também casos recentes aí causando grandes estragos. As cidades, assim como a casa das pessoas, são preparadas para a média do comportamento do clima e até para algumas situações extraordinárias, mas não tem como fazer estruturas de engenharia preparadas para situações absolutamente excepcionais, o que seria até antieconômico, né? Porque você vai gastar muito dinheiro para preparar para coisas que podem ou não acontecer. Então, mais ou menos, a gente vai ter que ter clareza de que não se evita tudo, mas claro que a gente tem que preparar muito mais as nossas cidades, estado e o país como um todo para esses fenômenos climáticos. Então, isso que eu queria te perguntar, governador, porque é o seguinte: o senhor, por exemplo, cita a questão de Nova York, Europa e outras cidades. No caso de Nova York e da Europa, são efeitos e episódios esporádicos que acontecem, né? No caso brasileiro, eu já vejo uma grande diferença. Eu acho que isso aí agora virou uma incorporação do dia a dia da rotina do brasileiro. Não é nenhuma novidade isso que está acontecendo aqui no Brasil. Todo janeiro, fevereiro, março, a situação é sempre a mesma. A notícia é idêntica, não muda. E a resposta das autoridades também é a mesma, de que, olha, choveu muito mais daquilo que a gente estava planejando. O que eu quero entender do senhor é o seguinte: o senhor como governador, o senhor gere uma certa quantidade de recursos ali. A impressão que nos dá, do outro lado da bancada, é de que os prefeitos, principalmente das cidades menores, eles não fazem a menor ideia do que fazer. Então a gente observa, governador, um despreparo público brasileiro nessa situação muito grande, porque os prefeitos, eles não estão treinados, capacitados para lidar com esse tipo de situação, e isso é muito visível. E aí a gente vai para um outro problema, que é o problema orçamentário. Você sabe muito bem, você é governador de um estado gigantesco como o Rio Grande do Sul, prefeito não tem dinheiro para resolver isso, então ele fica meio que amarrado numa situação dessa, buscando talvez ser mais reativo do que ativo. A pergunta que eu te faço é muito simples: o Brasil já não passou da hora, por parte inclusive do governo federal, de chamar para si a responsabilidade? O Brasil tem um plano real de enfrentamento a essas questões climáticas que, como eu mencionei, não são nenhuma novidade, elas já acontecem há décadas, só que o que a gente vê é um poder público absolutamente inerte nesse sentido e só reagindo. Choveu, eu vou lá, agora a gente vai de alguma forma tentar remediar aqui, mas a história é a mesma. O que o senhor pensa sobre isso, governador? Eu concordo contigo aqui, Paulo. Quero deixar muito claro, quando eu estou trazendo esses elementos sobre o que acontece no mundo, porque os Estados Unidos, vamos pegar um caso, né, que naturalmente sempre ganha muito destaque,
tem nevascas que causam transtornos gigantescos, tem tornados, ciclones recorrentes, não são tão pontuais assim, e causam muitos transtornos, muitos problemas, muitos danos, são os fenômenos com os quais eles têm que lidar. Nós, pelo clima que temos, né, tropical, temperado em algumas localidades, mas enfim, e pelas características do clima, das temperaturas do nosso país, enfrentamos as chuvas torrenciais que causam também danos, transtornos, e não tenho dúvida que o país precisa se preparar melhor. Deixar muito claro isso aqui, eu não estou dizendo que está tudo bem, eu estou dizendo aqui a gente tem que ter clareza de que não existe preparação que evite completamente. Essa preparação precisa ser feita para que nós possamos conviver melhor com essas situações climáticas, e isso significa ter sistema de alerta mais preciso, precisa ter não apenas os radares e estudos hidrometeorológicos que melhor apurem quais serão as consequências das chuvas. Nós estamos contratando isso aqui no estado para poder ter essa melhor precisão também de diagnósticos, como também de disseminação da informação, que aí entra esse sistema que, se não me engano, chama de broadcasting também, para fazer os celulares todos alertarem as pessoas. Enfim, tem muita coisa para avançar, e também nos métodos construtivos, sistemas de drenagem urbana e nas intervenções feitas em pontes, viadutos, que sejam resistentes a esse comportamento mais frequente que tem tido o clima. Como eu disse, não é impossível ter estruturas de engenharia que suportem situações absolutamente extraordinárias. O custo seria absurdamente alto de você ter todas as estruturas suportando todas as situações absolutamente extraordinárias. Isso não tem economicamente viabilidade. Mas a gente vai ter que, sim, pensar sempre, desde que vai fazer uma rodovia, uma ponte, ou seja, a estrutura que for, a um novo comportamento do clima. E você fala muito corretamente, o governo federal naturalmente tem uma responsabilidade também sobre isso, de coordenação, para que tenha um plano estruturado, coerente, né, em relação ao país como um todo, porque quem tem recurso é quem tem uma capacidade de coordenação, e os estados podem ser também instrumentos, sem dúvida nenhuma, né, associados a um plano nacional, para fazer isso chegar nos municípios, independentemente do seu porte, porque boa parte aqui no estado a gente tem 500 municípios, são 497, parte deles tem 2.000, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, naturalmente tem muito mais dificuldade de ter uma estruturação de um plano de preparação, de mitigação, de resposta e reconstrução adequada. Muito bem, governador, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. A gente bateu um papo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está enfrentando aí toda a situação climática agravada no estado por conta dessas fortes chuvas e ventos que infelizmente deixaram aí estragos em quase 50 cidades. Obrigado, Eduardo Leite, um abração para o senhor. Obrigado, Paulo, um abraço.